Diretamente do Seven Summit 2023, começa mais um EdusCast. Já foram vários aqui, a gente está absorvendo muitos conteúdos interessantes, a gente começa um podcast, um projeto novo na Eduz e trazendo um pouquinho do que está acontecendo aqui no Seven Summit, né? Porque tem muito conteúdo interessante, tem muito infoprodutor, tem muita gente andando por aqui absorvendo conteúdos e a gente vem aqui no EdusCast absorver mais pertinho e conversar com pessoas que têm conteúdos interessantíssimos para passar para você que está aí assistindo ou ouvindo esse podcast. E o nosso co-host agora é o Ricardo Chiniachi, que vai me ajudar aqui nesse bate-papo gostoso aqui com dois infoprodutores e empresários que já trilharam uma jornada, vamos chamar de árdua, vamos chamar de prazerosa, como vocês preferem chamar essa jornada. Vamos começar aqui com o Rodrigo aqui no sentido horário aqui. Legal. Eu falaria prazeroso. Prazeroso? É, prazerosa. E jornada a gente prazerosa. Tem aqui também a Carol. Carol, seja bem-vinda ao EdusCast. Prazer é meu. E para você a jornada? Para mim é prazerosa e desafiadora. Desafiadora. Vamos chamar de árdua, né? Desafiadora porque tem propósito. Muito bom. E a gente vai conversar aqui, né, exatamente sobre essa jornada. Quais foram os principais desafios? O que vocês vivenciaram nessa jornada que foi mais difícil? Começa por mim? Pode ser, vocês escolhem aí. Pode ser. Quer começar, Carol? Pode ir. Pode ser. Então, acredito que o primeiro passo é a questão da autenticidade, né? Até fiz uma colinha aqui para lembrar sobre alguns pontos importantes para falar, né? Mas é porque quando a gente começa a criar um produto ou se torna um infoprodutor e a gente é a própria marca, é o próprio negócio, a gente às vezes quer modelar algumas pessoas, alguns profissionais e entender como é que funciona o nosso mercado, a concorrência, né? E aí você acaba perdendo um pouco da sua autenticidade. E aí você acaba se tornando um robô na hora de entregar um conteúdo. E isso acaba não conectando, porque o produto é só um meio, né? E as histórias conectam com outras pessoas, né? Então, quando você não está sendo você mesmo, ou está fazendo algo forçado, por mais que você tenha uma boa habilidade para vender, o jeito de você se conectar, né, e de alguma forma influenciar o cliente que está ali do outro lado da tela fica um pouco mais desafiador. Você acha assim que está criando um personagem ali para vender, né? Sai um pouco de si. Sai um pouco de si, né? É claro que existem alguns profissionais que são muito bons para fazer isso, né? Mas, no geral, para quem está começando, não é o melhor caminho, né? O ideal é realmente, para quem está começando, não perder a sua autenticidade. Porque quando você começa a entregar um conteúdo e você tem um jeito de ensinar, um jeito de entregar, você vai conectar pessoas que, de alguma forma, mesmo que não seja racional, mas inconsciente, elas têm valores e princípios e têm algo em comum com você. E por isso que elas te admiram, né? Porque elas não estão comprando produto, estão comprando você. Então, quando você perde um pouco dessa sua essência, você se perde no meio do caminho. Perde isso também, né? É. E você, cara? Meu maior desafio foi parar minha vida para estudar marketing digital. Porque eu já era treinadora de pessoas, então eu já tinha essa desenvoltura com plateias, com palestra, com formação de pessoas na área do desenvolvimento humano. E aí, parar tudo Você em teve pleno que dar 2020, uma freada mesmo assim? Eu tive, primeiro que durante a pandemia, isolamento então. social freou todo mundo, né? Então, Aconteceu meu desafio era migrar meu negócio, que era 100% presencial, para o online. Eu formava coaches, master coaches, e aí, acostumado com aquele calor humano, com aquele olho no olho, de repente, agora só se tinha câmeras. Só webcam. Né? Então, eu tive que aprender sobre estratégia para que o meu negócio migrasse para o digital, e aí foi onde eu larguei uma carreira promissora e já no topo, como uma grande treinadora para ser infoprodutora, para ir para o digital. Então, tive que aprender do zero. Quem é meu avatar? O que é que eu vou vender? Aqueles dilemas que eu acho que todo infoprodutor passa, de dizer assim, meu Deus, qual vai ser a minha promessa? Eu tive crise de ansiedade para definir minha promessa, para você ter ideia. E quem chegou para você e falou assim, olha, vai para o digital? Você se inspirou, viu alguém? Como que você decidiu parar a sua vida? Eu posso falar nomes? Pode, claro. Eu era treinadora do Dr. Paulo Vieira. E a primeira turma de formação em coaching online, inclusive, quem ministrou fui eu, para 1.200 pessoas. Eu e uma câmera. Legal. E mais um colega dividindo isso, porque uma das iniciativas foi você vai
pega uma pessoa para dividir ali, porque a gente não consegue agradar todo mundo, né? Todo o público. Então, essa foi uma grande experiência para mim. E houve um momento em que, naquele momento ali de sobrevivência de 2020, o meu esposo já estava no marketing digital, só que santo de casa não faz milagre, né? O nível de conhecimento dele do digital era aqui, o meu era aqui. Então, eu precisava, de fato, parar, aprender, para nivelar, para poder entender os direcionamentos do meu esposo. E aí foi quando o Paulo chegou e disse assim, treinadores, é o seguinte, vão para o marketing digital porque treinamentos estão cancelados e agora vocês vão ter que se vender no digital. Aí, nossa! Aí foi quando... Foi aquele empurrãozinho que faltava. E agora? E agora? E aquela que era a minha maior barreira virou minha maior oportunidade. Foi ali que eu disse Você vê assim, que coisa, você é prova viva disso, né? E aí eu investi em mentorias, eu digo, peraí, eu estou fazendo esse investimento aqui, eu preciso parar de ficar em cima do muro. Chegou um momento em que eu me despedi do que eu fazia antes para trabalhar a minha marca pessoal e me posicionar no digital como mentora de mulheres. E o Rodrigo, começou como? Então, eu já trabalhava com educação financeira já há um tempo e trabalhava também com coach voltado à alta performance, trabalhando com empresários e atletas. E chegou um período que eu estava mentorando outros profissionais, né? Eu ajudava muitos coaches que queriam ir para o digital. Eu fiz uma mentoria com o Conrado Adolfo, foi isso em 2011, ali, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre marketing digital, mas eu não tinha um produto meu, né? Então eu comecei a ajudar pessoas, mas eu não tinha um produto meu. Aí isso me incomodava um pouco. Aí chegou uma fase ali da minha vida que eu precisava fazer uma transição de carreira, eu procurei a questão da terapia, procurei uma coach na época, uma profissional. E aí esses dois profissionais me ajudaram a me reencontrar, né? E eu vi que, eu precisava... Você estava infeliz? Você estava insatisfeito? Estava insatisfeito, estava infeliz. Tipo, eu estava uma carreira legal, mas eu ajudava outras pessoas, mas de alguma forma, eu desenvolvia outras pessoas, outras marcas, mas eu não desenvolvia a minha marca, não desenvolvia o meu produto, né? De alguma forma, tinha alguma crença que fazia com que eu não acreditasse no meu próprio produto, né? Acreditasse em mim, né? E aí, o que aconteceu que teve um período que eu fui para a área pública, eu fiz alguns concursos, passei por alguns concursos, e aí fui para a área pública, fiquei um pouco desanimado da área privada. E aí, nesse momento da área pública, a minha avó faleceu, e aí eu tive um forte impacto emocional, e eu falei, poxa, se eu continuar na área pública, eu posso ter um bom salário, mas eu vou continuar numa vida num padrão de escassez. Eu não vou conseguir me tornar uma pessoa rica e abençoar meu pai e minha mãe, que eram muito pobres na época, ajudar outras pessoas que eu amava. Então, eu preciso dar um salto nas minhas finanças. E eu preciso empreender. Você estava incomodado, né? Você estava ali tentando... Estava bem incomodado. E aí, o que aconteceu? Que eu comecei a desenvolver mais a minha marca, comecei a produzir. E aí surgiu a oportunidade de eu começar a entrar para o mercado financeiro. Perdi muito dinheiro ali em 2016 ali, no mercado financeiro, e eu vi que as pessoas estavam ensinando de uma forma que não era a melhor forma de ensinar. As pessoas passavam muita informação técnica, mas deixavam essa parte das crenças, da reprogramação mental, da inteligência emocional de lado. Então, as pessoas tinham muita informação, mas elas continuavam com a mentalidade que fazia com que elas não conseguissem ativar aquela parte técnica, né? O que acontece? Todo mundo sabe que tem que ganhar mais do que gasta, gastar menos do que ganha, diversificar os investimentos, né? Se a pessoa está aqui no digital, vai fazer um investimento, vendeu bem, não é agora pegar o dinheiro e vai torrar tudo de uma vez, agora ele vai fazer um novo lançamento e nesse outro lançamento ele vai dobrar a venda, que não necessariamente vai acontecer. Só que, no geral, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, se você não trabalha a parte comportamental, você não consegue resolver a questão da prática. Então, eu comecei a ensinar essa parte técnica de uma forma comportamental. E ali eu comecei a me destacar, porque eu comecei sem intenção nenhuma, criei um canal do YouTube, sem intenção nenhuma, comecei a ensinar. E aí as pessoas começaram a vir até mim, e aí as coisas começaram a acontecer e o negócio foi se multiplicando numa dimensão muito grande, foi muito rápido, né? Porque houve um incômodo e eu comecei a ensinar de um jeito que, de alguma forma, eu via que existia uma lacuna no mercado, as pessoas não ensinavam, e a partir dali o negócio começou a tomar uma dimensão grande. Você vê que são duas situações diferentes aqui, né? Você
veio experimentando, vendo com conteúdo ali, com uma especialidade, até que poderia ter um infoproduto lançado até antes, né? Até antes. Ajudando as pessoas. Vários amigos lançaram infoprodutos, inclusive já tinham feito o seu primeiro 7 dígitos. Isso me incomodava. Porque imagina. eu via, as pessoas fazendo e eu não fazia. Eu falava, o que está me impedindo de fazer esse negócio? Eu sei como devo fazer. Diferente como da Carol. Teve palestras aqui hoje. Diferente da Carol, que já estava ali, bem estabelecida ali na sua vida, né, profissional ali, presencial, né? E que de repente foi empurrada para o digital. Meu desafio era exatamente aprender as estratégias para vender no meu negócio. Porque antes eu tinha uma vitrine, de repente eu não tinha mais a vitrine, agora era eu comigo mesmo. Agora, a gente falando de jornada, Ricardo, na Eduz tem ali um processo ali, né? Tem umas etapas, né? Então vocês começaram no White e aí vai migrando. Como é que funciona essas etapas na Eduz? Eu acho que é muito legal contar a jornada, até porque a Carol tá quase 3 anos aí, né, Carol? E o Rodrigo um pouco mais de tempo. Mas nessa jornada do White ao Golden, que a gente chama na Eduz, essa construção, a gente passa por várias etapas, né? E a gente fala não só comportamental, mentalidade, mindset, né? Como a Carol falou, no começo você só precisa saber vender, né? Você tem que arrumar um avatar e aprender a vender. Depois começa a ser mais gestor, empresário, começa a construir. Quais vocês acham que foram os principais desafios que vocês tiveram nessa evolução do processo? Da primeira venda, daquele lugar do White, e a gente está falando aqui da jornada do White ao Golden, né? Até hoje, assim. Hoje vocês já, Carol, formando mentoras, construindo. O que vocês sentem que foi esse amadurecimento do empresário dentro da jornada? Virar a chave de que a Carol especialista precisava entender da estratégia do negócio foi muito importante, mas não foi muito bacana, porque quem é especialista em treinar pessoas e gosta de treinar pessoas, quer treinar pessoas, não quer ir para a gestão. Né? Então eu tenho a sorte de ter meu esposo como sócio, estrategista, né? e que faz toda essa parte de bastidor do negócio, mas um desafio muito grande, que eu acho que é diário até hoje, é a gente se adaptar às mudanças do mercado digital, porque o que funcionava ontem não funcionava hoje. O mercado digital ele muda dinâmico. bastante. Uma coisa é você um dia fazer 2 raízes e 7 Nutellas, outra coisa é você de repente isso aqui não vai mais, o alcance está lá embaixo, o lead está caro, a concorrência está maior, e agora o que você vai fazer? Hoje a live está funcionando, amanhã ninguém mais faz live, né? Você dava uma palestra, você já sabia que iam ter ali 100 pessoas, 200 pessoas, Esse é um grande desafio, né? A questão da live, mesmo depois quero até lembrar para falar sobre a questão da live, né? Porque eu durante 2021, ali depois do Covid, né? Pandemia ali, 2021, acertei muito bem minhas lives, né? Então eu vendia muito no orgânico, 100% orgânico, né? Chegando a vender ali 1.800.000, 2 milhões, com 3.500, 4.000 pessoas na live diariamente, né? Só que o meu mercado é muito sazonal, né? Que é o mercado financeiro invocado em criptomoedas, né? Então é muito sazonal. Então existem os altos e baixos, né? Então esse equilíbrio é muito importante. Aí pegando o link do maior desafio, foi exatamente no mercado, quando eu comecei a migrar para o mercado financeiro e para o mercado de criptomoedas, que foi 2016, né, quando o mercado era muito pequeno, ninguém falava de criptomoeda, ninguém falava de Bitcoin, né, existia muito preconceito. Hoje, grandes empresas se utilizam de criptomoedas. Existe uma grande chance da gente, nos próximos anos, a gente não ter mais o dinheiro físico, né, o dinheiro vai ser o dinheiro digital. Inclusive, existe uma proposta do governo americano de acabar com o dólar físico, vai ser tudo digital. Então, no futuro, a gente vai estar usando o digital. Mas 2016, quando eu comecei, era uma loucura, né, há 7 anos atrás. Então, eu peguei muitos altos e baixos nesse mercado, então o maior desafio para mim nessa jornada foi esses altos e baixos. Eu consegui entender que o culpado não era eu, não era sobre mim, era sobre o processo. Tem a questão macro também. Macro, é questão sobre o processo, é que hoje a live está dando certo, amanhã não está dando certo, amanhã é de um outro jeito, a forma que eu faço a oferta hoje, amanhã não vai ser a mesma coisa, né? Então esse foi o meu maior desafio, esses altos e baixos por causa do meu mercado, né? Saber realmente, num período bom, pensa, cara, você tem emprego dos sonhos, porque você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo no mercado financeiro, que eu sou de um computador, internet e o gráfico, e eu tenho um digital, mas também tem esse outro lado aí que você falou. Montanha-russa, né? Dos dois lados. Pessoal, a gente fala um pouco sobre essa parte da área de vendas, né? Assim, inbound e tal. Mas vocês dois eram quase profissionais liberais, ali treinadores, formadores de coaching, e tiveram que se tornar empresários. E qual foi o maior aprendizado dessa jornada de empresário? Assim, né, com gestão de pessoas, hoje vocês têm colaboradores. O que vocês sentem que
que foi esse amadurecimento, né? A gente sai do White, enfim, aí vai pro Red, vai construindo a jornada do Red+, Black, Golden, assim, o que a gente consegue trazer desses aprendizados? O que eu falaria de início é que, hoje o OJ até falou sobre isso, né? Primeiro foca na questão da ação, né? Realmente planeja e age, não fica esperando o melhor momento, o momento perfeito, né? Hoje grandes empresas, startup, tecnologia, normalmente botam o projeto e vai ajeitando com o tempo, né? Isso é primeira coisa importante, né? Depois, sobre a questão da gestão, é que você, de alguma forma, você vai ter que delegar. Então, a empresa não é um filho seu, não é como um filho. Você não pode ver a empresa como um filho que você, às vezes, quer centralizar e você não quer mudar uma marca, não quer mudar o brand, você não quer... Pô, aquele produto não está dando certo, cria um outro produto, se adapta, porque o mercado ele é dinâmico. Então, a grande questão é que o meu grande desafio e a dica que eu dou é que foca realmente as atividades principais da empresa, aquilo que realmente precisa de você e você precisa colocar sua energia e tem valor agregado, né? O core business do negócio. As outras coisas você terceiriza. Por exemplo, eu comecei a questão da contratação, eu comecei a terceirizar. Então, eu tinha uma empresa de RH que eu pagava um salário mínimo para poder trazer um profissional. Isso reduziu para caramba meu turnover, reduziu muitos problemas na empresa. Eu tinha um profissional mais qualificado. Por quê? Porque eles faziam um filtro. Traziam os melhores profissionais de uma determinada área, eu pagava muito pouco por isso e eu não gastava o tempo para ficar me preocupando com isso, eu me preocupava com outras coisas. Esse é um exemplo que eu estou dando, mas teve outras coisas. Então, é muito difícil o empresário que está começando, ele cresce e ele no início faz tudo, porque no início você tem que fazer tudo, tem que pensar no copy, tem que fazer, às vezes aprender Facebook. Eu fazia Facebook, cheguei a aprender a fazer site, que faz tudo no início. E aí depois você tem que abrir mão e confiar nas outras pessoas, né? E aí, então, até se você continuar fazendo tudo isso, você também não vai para frente. Não vai conseguir fazer nada. Você não vai ter uma limitação muito rápida. Então, esse é um grande desafio, é uma dica que eu dou. Para mim foi... eu digo que agora eu estou fazendo o caminho inverso, né? Porque antes de treinar pessoas, eu tive uma empresa de turismo por 13 anos. E aí são duas turismo. E aí é outra montanha-russa, o mercado de turismo, né? Porque... explode um vulcão do outro lado, as viagens são canceladas e você tem que devolver o dinheiro daquilo que você vendeu. Então, desse mercado aí, eu acho que eu fui muito bem treinada lá. Você trabalhava com viagens bem alternativas, né? Não, vulcão. Mas tinha de tudo. Gripe suína, todas as viagens canceladas para os Estados Unidos. E agora, que eu tinha bloqueado os lugares e pago antes e o cliente queria o dinheiro de volta. Eu tinha que devolver para o cliente e pagar para a companhia aérea. Então, eu fui muito bem treinada nesse tempo do turismo para enfrentar essas adversidades. E nessa empresa de turismo, eu cheguei a ter 30 funcionários, né? Eu e meu esposo sempre como sócios. E com todos os desafios do mercado. Então, assim, quando você pergunta, Ricardo, para mim, hoje é um alívio, porque eu posso trabalhar de qualquer lugar, a minha equipe é toda remota, meu gestor de tráfego é remoto, minha equipe de vendas é remota, e a gente consegue, né, gerir esse pessoal aí à distância, com um CRM, que aí foi importantíssimo para a gente, né? Ter um CRM mesmo com... Enfim, se você quer crescer, você precisa melhorar os processos, você precisa acompanhar e não deixar tudo tão solto. Então, a gente foi tomando decisões, de fato, porque a gente vê nessa jornada aí do White ao Golden que chega um momento que você está ali no patamar e diz assim, e agora? O que é que eu preciso fazer para crescer? E eu continuo investindo em mentorias, eu continuo investindo em tecnologia. Continuo aprendendo. Eu continuo ali treinando pessoas, vendo o feedback do meu avatar, né, da minha persona, em como os interesses dela vão mudando e eu preciso me adaptar também aos momentos que ela está vivendo. Então, são muitas vertentes que a gente tem que estar observando para poder crescer. E ainda com todos os desafios, o melhor dos mundos. Eu costumo dizer que o melhor ganho que eu tive indo para o digital não foi só a liberdade financeira ou geográfica, né, de ser a dona de tudo, mas ser a dona do meu tempo e da minha agenda para eu, como mulher, conseguir conciliar com os papéis de mãe, de esposa, de dona de casa e de um monte de coisa que antes eu não conseguia fazer. Então, mudou para muito melhor, então, né? E é isso que eu ensino e tenho como propósito para as mulheres que eu... E o legal é que você fez essa transformação e pode falar com autoridade, né? Que você mudou a sua vida e assim as pessoas acreditam realmente que se vem isso na verdade. E ser a dona do nosso tempo, eu também digo assim, não quer dizer que você vai trabalhar menos. Você pode trabalhar mais, mas você vai trabalhar
para você, para a sua marca pessoal. Você é a dona do seu tempo e você consegue ter liberdade para remanejar a agenda, você consegue viver seus valores, sabe? Meu escritório é ao lado do quarto dos meus filhos, então eu consigo levantar e ver uma demanda, ver como é que estão as tarefas e ver. E antes eu saía de manhã e chegava à noite, então... Principalmente para você, Carol, você começou essa jornada durante a pandemia praticamente, né? Isso. E agora acabou a pandemia, né? Você enxerga de alguma forma você voltando, pelo menos um percentual do que era antes? Não, eu acho do físico, de É. treinar o... Eu acho que o presencial voltou com tudo e está se complementando, né? Eu Agora tá vejo ficando- hoje pessoas criando eventos presenciais para trazer visibilidade e complementar o que o digital está fazendo. Sim. Com essa competitividade acirrada hoje no digital, o lead mais caro, o que é que eu vejo? Cada vez mais as pessoas reposicionando marca, aumentando o ticket para poder exatamente trabalhar o branding e conseguir, né, ir crescendo e deixar de ser só mais um na multidão do digital. É assim que eu vejo hoje. Hoje vocês dois estão no Golden? Vocês estão no Golden. Sim. E como é que foi, assim, no começo vocês tinham essa meta? Eu vou ser Gold, eu vou ser Black? Vocês entraram ali, eu não tinha. não estavam preocupados não tinha. com essa jornada? E esse é um ponto bacana que você falou, que é o seguinte, ela estava contando a história dela, eu estava me lembrando aqui, tendo alguns insights, que é o seguinte, é importante saber que quando as pessoas iniciam um negócio, na grande maioria você não consegue ter a visão do todo, né? Pensa que você está entrando agora num túnel escuro, está de carro, e aí você consegue enxergar até onde a lanterna do carro 3 vai. metros para frente. Né? ali. E aí você vai andando, você vai enxergando mais, vai chegando mais, chegando mais. Então, é muito importante essa visão da pessoa não ter vergonha de se expor, né? Ter cuidado com quem ela vai se abrir referente a sonhos, porque a pessoa tem que estar na mesma frequência, não é por mal, não é sobre você, não é pessoal, né? E a pessoa tem que se permitir, né? Durante a jornada, em algum momento ele vai acertar, porque é assim, você busca outros profissionais, você vai ter que ter humildade de aprender com seus erros, e você tem que ter sabedoria para aprender com os erros dos outros, porque às vezes você não precisa errar para você aprender, você pode aprender com o erro do outro. E uma hora a chave vira. Então, no meu caso, o que aconteceu? Eu vinha testando várias coisas, né? Estava vendendo, mas não estava vendendo de uma forma exponencial. E aí chegou um momento que as coisas, parece que a lua, o sol, tudo se encontrou, porque eu estava no momento certo, na hora certa, que o momento estava precisando, que foi a questão da pandemia, o Covid, né? E o mercado de cripto estourou a tampa, porque o mercado de ações subiu muito e cripto também subiu muito. Então, eu era poucos profissionais que estavam ali fazendo aquilo naquele momento, entendeu? Então, foi fácil fazer a venda, só que é evidente que quando você pensa assim, pô, por que eu não tive essa sacada antes? Porque a grande questão é que depois que as coisas acontecem, se tornam fáceis, mas antes do negócio acontecer, às vezes você entra no negócio, é tudo mato. Porque quando eu comecei em 2016, todo mundo tinha preconceito. Meus amigos que eram da Bolsa falam, até maluco, cara, fala sobre isso, cara. Virou blogueirinho. Isso é pirâmide, isso é pirâmide, isso é golpe. Eu falei, não, cara, não tem nada a ver, não, cara. Bitcoin não é pirâmide, não. Bitcoin é o maior ativo do mundo, cara. Bitcoin é o único dinheiro que você vai poder dizer daqui a uns anos que é o meu dinheiro. Se tiver um golpe num país, você não tem seu dinheiro no banco. Bitcoin é o seu dinheiro. Ninguém toma o seu Bitcoin. É o mínimo, você tem que ter Bitcoin na carteira porque você protege sua família. Hoje, bilionários investem, compram ouro e compram Bitcoin. Só que era um preconceito na época, cara, ninguém queria saber disso. Então, quando o mercado virou e começou a abrir, eu estava lá, entendeu? Então, tipo assim, eu demorei, 3, 4 anos até chegar o Green, e aí em um ano eu virei Gold. Parece que foi fácil, né? Em 3 anos, 4 anos, trabalhando pra caraca. Em um ano, ali. pum, virei Gold. Uau. Em um ano, em 12 meses, virei Gold. Então, a Mas importância você de você todo um preparo praticamente. Exato. Né? Você já estava preparado. Exatamente, pra isso, né? exatamente. E me mantive, né? Me mantive no mercado. Não desisti. Porque quando você faz as coisas só pelo dinheiro também, você não ganha dinheiro, aquele dinheiro que você espera, você desiste. Então, por mais que as pessoas acreditam, né, que é um jargão a fazer as coisas por amor, por paixão, mas é uma verdade, que se você faz pelo dinheiro, se você não ganha dinheiro, você não tem mais motivação nenhuma, cara. Você não tem propósito, não tem nada, você vai desistir. Verdade.
Eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar com propósito e que tem que vender para financiar o nosso propósito. Isso aí, porque boa. propósito você só sustenta se você tiver alguém patrocinando. E se você não tem ninguém para patrocinar seu propósito, você vai ter que vender. Você que tem que vai ter que aprender recursos. a vender. E eu confesso para vocês que eu não sabia nem o que eram as faixas quando chegou a vermelhinha lá em casa. E eu disse assim, como é? O que significa essa? Ainda tem uma laranja, ainda tem uma verde, depois tem preta. Peraí. Quando mudou de cor, você começou a prestar atenção, né? Eu cheguei, lá em 2020, eu tinha um teto de faturamento nos meus grupos de mentoria, que era entre 30 e 40 mil reais. E quando eu comecei a fazer aquilo ali com 5 turmas, 6 turmas, eu disse, meu Deus, como é que eu faço esse negócio desse 6 em 7? E aí a meta era o 6 em 7. Investi numa mentoria que foi o que me fez fazer o 6 em 7. Depois vieram mais 2 6 em 7 seguidos. Então eu aprendi o caminho do 6 em 7. Aí depois do 6 em 7 disse, agora eu quero a placa lá da Eduz com aquelas faixas. Agora eu quero, né? Agora eu quero todas as cores das faixas da Eduz. E aí eu consegui mirar na meta, né? Então eu costumo dizer que todo ano, quando começa, eu faço um planejamento e miro na imagem que representa o resultado daquele ano. Eu dei certo nesse ano. E de 2022 agora 2022 foi receber a placa das 3 faixas, né? Então esse ano agora eu estou a poucos mil, queria receber aqui amanhã, mas ainda não vai ser ela, mas estou a pouco de receber a próxima, então Legal. vai ser, eu acho que a realização desse ano vai ser multiplicada. Legal. E você, Rodrigo, quando começou a mudar as cores ali, você ficou empolgado também? Cara, eu fiquei muito empolgado. Ali quando eu peguei o black ali, né, e aí começou a vir uns dungeons, pô, eu ficava empolgado, né? Porque muito empolgado. Acompanhava as cores também com a conta bancária também. Também. Muda também, Exatamente. né? Tipo assim, eu tava acho que é laranja, que é 250k, não é isso? Laranja? Já. Laranja 250k. Aí eu fui pra vermelho laranja e aí eu demorei um bom tempo, assim, quase um ano e meio pra ir pro green, assim. E quando eu virei green, aí eu comecei a me ligar nessa questão das faixas ali. Eu falei, pô, e como é que é pra se tornar black, né? Porque eu já cheguei na metade do caminho. Começou a prestar atenção. Já cheguei na metade do caminho, como é que eu faço? Aí eu fiz assim, mentalizei também, né? Eu gosto de mentalizar e tal também, as metas. E aí fiz um planejamento e consegui. Só que aí entra o que eu falei, né? Eu consegui pegar um time muito bom do mercado. Aproveitei e surfar bem esse mercado. Então foi muito rápido, né? A minha ascensão do black pro gold, né? E aí fica a dica, cada pessoa também tem o seu tempo. Então é importante as pessoas aprender, mas não se prender. Aprenda, mas não se prenda, porque cada um tem o seu tempo, entendeu? Então, às vezes, tem pessoas que vão demorar 3 anos para virar gold, outros vão virar 1 ano, mas depois também vai virar 1 ano e vai ficar mais 2 anos para depois ir para o segundo dan do gold, que aí você já tem que fazer 20 milhões e não 10, né? Então... E outro pode demorar 3 anos, mas depois de 3 anos, em 2 meses, já foi para o segundo dan, terceiro. Porque não é uma ciência exata, não é uma matemática exata, né? Não para, é muito orgânico, né? Então acho que assim, vai no dia a dia, vocês estão sempre tendo que aprender. Eu costumo dizer que aquilo que a gente sabe é o que a gente mais precisa aprender, né? Então assim, aí você começa a evoluir sempre. Mas é uma sensação muito boa, né? Muito boa, essa questão de estar no palco, de você... Porque você está ali sentado, eu já estive ali sentado, né? E você vê alguém, você fala, pô, eu quero estar ali também. Quero subir, né? Eu quero estar ali também, eu vou chegar lá. E aí você chega... Cara, é emocionante, cara, é emocionante. Porque você passa o filme na sua cabeça, cara. Você pensa, caramba, consegui, muito legal. Né? É uma conquista. É uma conquista. Verdade. Mas subir no palco só traduz, né? O que isso. fizeram. E acho que o ponto é... Tudo passa pela visualização, né? Vocês dois falaram algo que é muito importante, assim. Primeira coisa é você se enxergar nesse lugar. Porque a jornada é consequência mesmo e tem a ver com a velocidade, com a construção. Mas esse lugar de falar, cara, eu quero isso. Aí vira propósito vira meta, e aí você vai construindo passo a passo. E eu trabalho muito isso na minha audiência, só para finalizar aqui, porque a minha audiência é essa mulher muito ocupada, que tem que se dividir entre casa, marido, filho, trabalho, e ela não quer abrir mão da carreira dela, da vida profissional também. Então, a gente tem que trabalhar muito essa visualização para que ela, quando pensar em desistir, ela descanse. Muitas vezes a gente não está... A gente quer só desistir cansada, cansada. Então, eu digo assim, ó, Toma tá um pensando fôlego. em desistir...
descansa, para, esquece Respira. tudo, vai se realimentar e depois volta mais forte, porque esse é o segredo. Acho que todo mundo um dia pensa em desistir, né? E aí a gente, ao invés de desistir, você descansa e volta. Maravilha, encerrou com uma dica golden. É isso aí, boa, é isso aí. Uma dica dourada aí para quem está assistindo o Eduscast ou ouvindo. E você tem algum lugar para te encontrar? Quem quer ter acesso aos seus conteúdos? É simples, né? Se colocar no YouTube Rodrigo Miranda ou Universidade do Bitcoin, as pessoas vão me achar com facilidade. Ou Instagram também, Universidade do Bitcoin Oficial. E hoje, com todo o teu faturamento, você está investindo em Bitcoin, né? Deixa eu tentar adivinhar. Então, eu nunca deixei de investir em outros mercados, né? Eu sempre procuro mostrar para as pessoas que elas têm que diversificar, né? Então, eu invisto em ações, invisto em imóveis também, mas uma parte do meu patrimônio está em dólares e outra parte está em Bitcoin. Por quê? Porque eu acredito que a tendência do médio e longo prazo é que, com todo o problema que nós temos econômico, né, que muitas pessoas migrem para o Bitcoin. Né? E o Bitcoin é a porta de entrada para os grandes investidores. Para quem vai começar, comece pelo Bitcoin. Não acredite nessas ofertas milagrosas, vai botar um dinheiro, vai ficar rico amanhã. Não existe isso. E a pessoa tem que comprar os seus bitcoins e deixar guardado com ela, não é deixar na mão de ninguém. Tem várias empresas aí, pirâmides, que se dizem investir em bitcoin, as pessoas vão entrar em golpe, vão perder dinheiro desnecessário. Eu invisto em bitcoin porque eu compro bitcoin e eu guardo na minha carteira com a chave privada. O bitcoin é meu, ninguém toma. Tá aí outra dica dourada também, né, Ricardo? Perfeito. E você tem um canal aí para a pessoa seguir no Instagram? Meu Instagram seu, é da empresa? Como que é? Meu, @carol.fortaleza. Fortaleza é sobrenome e também a cidade onde eu moro. Nossa, você Coincidência, ganhou o nome da cidade aí? É, sobrenome. É nome artístico isso aí, hein? Não é? Carol Fortaleza, meu nome na verdade é muito comum, Fortaleza é do marido. Aí como Carol é muito comum, eu digo vamos usar o Fortaleza, porque Carol Fortaleza só tem. É isso aí, que fique realmente uma fortaleza aí os seus números todos daqui para frente, sempre. Obrigado então vocês pela participação, foi muito Obrigado legal. também, foi um prazer. Prazerzaço. Obrigado por estar com a gente na jornada aqui também, na Eduz. Firme e forte. E assim, indicando para as minhas alunas, viu? Porque a Eduz, porque sim, vai lá. Você só tem aluna? Não, você tem aluno também, não tem? Só mulheres. Só mulheres? Tem só uns para alunos mulheres? enrustidos, assim, eles compram, mas não aparecem, sabe? Ah, tá. Coloca Só ali, mulheres. entra ali, mas tá lá, né? Tá ensinando as mulheres a serem bem-sucedidas. A empreender no digital com aquilo que elas sabem. É isso que eu faço. E é isso aqui também que o Eduscast faz aqui no Seven Summit 2023, trazendo informações, trazendo experiências de vida, jornadas maravilhosas do White ao Golden e conteúdos que eu tenho certeza que vão também fazer você transformar a sua vida. Eduscast encerrando aqui hoje no Seven Summit 2023, só o primeiro dia. Então a gente também chegou na metade aqui, né? Então a gente deve estar aqui hoje o Eduscast está no Orange, mais ou menos. Tá no Orange na jornada. Isso aí, tá no Amanhã a gente vai atingir o Black, então. Foi até difícil gravar o nosso aqui, que rolou uma balada lá Pois não, foi na hora que atrás. ela tava falando aqui das conquistas dela, começou a comemorar lá embaixo. O pessoal Começou o bate-estaca lá embaixo e aqui. celebração. É ao vivo que a gente faz aqui, mas a gente tem aí só um começo de uma história com o Eduscast. A gente vai ter esse palco, vamos dizer assim, pequeno aqui, mas que com certeza vai abordar os assuntos para muita gente se inspirar e seguir aí essa carreira aí no mundo digital, que eu tenho certeza que pode transformar a vida de muita gente. É só você ficar ligado no próximo episódio do Eduscast. Até lá!